moçada! Tudo bem, meus amigos? Como é que tá meu terceirão querido do coração? Classe que eu amo. Vocês sabem disso que eu tô falando. Vocês são meus queridos. Gosto muito de vocês. Muito demais. Classe preferida minha, Cirão. Moçadinha querida, é o seguinte. Espero que vocês estejam bem, todos os seus familiares, tá? Que essa pandemia passe longe de todos nós, né? Espero que vocês não caiam nesse papo furado que alguém falou na televisão, falando que é só uma gripinha, que não é só uma gripinha, a coisa é séria. A gente tá fazendo certo. Fique em casa, se proteja, tá bom? Eu amo muito vocês, quero continuar as nossas risadas, né? Quero ver vocês felizes, com muito sucesso e alegria, sempre. Tá bom, gente? Beijão na família aí, fiquem com Deus. Hoje, moçadinha, eu quero fazer uma revisãozinha sobre, não dá para falar de tudo, né, claro, mas um pouco das matérias mais importantes que cairão na prova, tá? Seja lá quando a prova acontecer, mas enfim, isso não é importante. O importante é que vocês aprendam. E vamos falar de algumas partes importantes da matéria, tá bom? Lá do caderno 2, né, da apostila do terceiro ano. Muito bem. Primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica, né? Quando a gente fala de distribuição eletrônica, moçada, você tem que lembrar que a gente usa um diagrama, que a gente chama de diagrama do Linus Pauling, que é diagrama de energia. Então a distribuição que a gente faz ali é uma distribuição por ordem energética. Beleza? Beleza. Então aquela que a gente usa, né? Que a gente usa que eu falo lá do peixinho, do rabinho do peixe, até a cabecinha, depois o rabinho, a cabecinha, assim por diante. Beleza. Quando a gente faz isso aí, a gente faz uma distribuição por ordem de energia. Beleza? Beleza. Só que por muitas vezes a gente não fica organizado essa distribuição, porque o diagrama não é um diagrama que é de 1 para 1, de 2 para 2, não. Ele tem uma certa variação. Então, quando a gente faz a distribuição por ordem de energia, o que acontece? Nem sempre ele está organizado. Se a gente pega essa distribuição por ordem de energia e organiza ela, essa distribuição passa a ter um nome de ordem geométrica, porque ela já está feita a distribuição por ordem de energia, prontinha, e aí você vai organizar. Primeiro tudo que tem 1, depois tudo que tem 2, 3 e assim por diante. Aí ela vai ficar em ordem, será uma distribuição por ordem de energia. Lembrando que não é para pegar e fazer outra distribuição. É a mesma distribuição que você já fez em cima lá por ordem de energia, depois você só vai colocar ela em ordem, tá? Aí ela passa a ser ordem geométrica, porque vai ser primeiro os do primeiro nível, depois do segundo, terceiro até o sétimo. Se tiver, né? Claro. Se você ainda quiser, no primeiro nível, ali, 1S2, você coloca na frente dele o nome desse nível, K, lembra que vai K, L, M, N, O, P, Q, né, os 7 níveis. Se você colocar K e colocar um S1 do lado, depois L, e aí colocar, sei eu, né, a distribuição que tiver, não sei, não estou dizendo. Por exemplo, 2P2, 2S2, 2P6 e continuar, você coloca lá K, depois L, coloca qual é os subníveis que tem daquela fileira. Você vai estar fazendo uma distribuição por ordem de camadas. Você vai colocar o nome da camada, que é essa, né? K, L, M, N, O, P, Q, e vai colocar os subníveis que ali estão presentes. Então já foram 3 aí. Ainda tem aquela regra do Hund, lembra? Que é assim, a gente sabe que o subnível S, ele sempre tem no máximo 2 elétrons. O P tem no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Então, se a gente fizer uma distribuição e acabar dessa maneira, a gente chama esse subnível de parelhado, porque eles estão dentro do limite do número de elétrons naquele subnível. Agora, se qualquer outra diferença que tiver, por exemplo, 2S1, já está diferente, porque não tem o máximo. 5P3, 3D8, 4F11, qualquer coisa que esteja fora do limite máximo, a gente chama de desemparelhado.
Aí a gente faz aqueles quadradinhos que a gente já sabe fazer, né? Se for um S é só um quadradinho, se for um P são 3 quadradinhos, o D 5 quadradinhos e o nosso querido F 7 quadradinhos, cada um dele com o número certo de elétrons que está representado. Beleza? A gente vai olhar, aonde que a gente olha para ver se o subnível é parelhado ou desemparelhado? A gente vai lá naquela primeira distribuição eletrônica, na ordem de energia, e vai ver o subnível mais energético, o último. Sem organizar nem nada. Na primeira lá, fez a distribuição por ordem de energia, vai olhar. Acabou o quê? Acabou com 4P5. Opa, P5 não é o máximo, porque o P é 6. Então ele é um subnível desemparelhado. Beleza? Depois eu vou mostrar para vocês aqui, como se fosse lá na lousa, um exemplozinho aqui, eu fiz uma folha de papel, porque eu quero que vocês tenham essa ideia que eu estivesse dando aula mesmo para vocês. Eu poderia fazer no computador, bonitinho, mas eu não quero. Eu quero que vocês tenham a ideia de que vocês estão na minha aula lá, comigo, junto comigo. Beleza, moçadinha? Vai ser assim, só numa folha de papel que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é isso. Vou fazer isso agora, porque depois eu vou falar de ligação química, tá bom? Então vamos lá, ó, aqui, ó. Um exemplo que eu tenho aqui, olha só. Eu tenho aí o bromo, tá vendo? O bromo, a distribuição eletrônica por ordem de energia dele, percebam, olha lá. Ó, eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Essa distribuição que eu olhei no diagrama do Linus para poder fazer. Então ela é em ordem de energia, beleza? Muito bem. Quando eu quiser organizar isso aí, eu só vou organizar o que está. Percebam que aqui, ó, eu tenho o 3, aí tenho o 4, depois volta para o 3. Então eu vou colocar aqui agora, ó, vejam bem, nessa ordem geométrica, eu só organizei, ó. 1, depois todos os 2, depois os 3, depois o 4, depois o 4. Eu peguei essa daqui e organizei. Aí ela passa a ser chamada de ordem geométrica. E depois, mais para baixo, se eu quiser dar nome ainda, é que eu falei para vocês. Você pega essa com ordem já que eu organizei e põe o nomezinho de cada uma delas, ela vai ser distribuição por ordem de camadas. E o Hund, que eu falei para vocês, olha lá, eu vou olhar aqui, olha só. Olha aqui, acabou, ó, 4P5, tá vendo? Então eu vou fazer aqui a minha distribuição, olha que bonitinho. Olha lá, ó. Certo? Acabou com 4P5, o 5 não é o completo, então eu faço meus 3 quadradinhos e completo com o número de elétrons que eu tenho ali e escrevo do lado dele desemparelhado, porque não é completo. Beleza? Maravilha. Então isso aí é uma matéria principal, tem que saber muito fazer isso. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai falar de quê? Da nossa querida distribuição... ligação química. E a ligação química, gente, vocês sabem que é o seguinte, vocês têm que saber a ligação química. É uma das principais matérias que a gente tem. Se vocês não souberem, e para poder fazer a ligação, o que precisa saber? Distribuição eletrônica. Por isso que eu quis ligar as duas coisas. Beleza? Vocês vão vestibular agora e vocês precisam saber mexer com aquele diagrama do Linus Pauling, fazer esse tipo de distribuição que a gente acabou de mostrar para vocês. Beleza? Precisa saber, precisa trabalhar nisso aí. E os exercícios que a gente passou para vocês, tem bastante exercício sobre isso. Muito bem. Ligações químicas. Primeira coisa, tem que saber o quê? Regra do octeto. O que é isso aí? Lembra que eu falei que na tabela periódica, os elementos tem aqueles lá da ponta, chamados gases nobres, que têm uma particularidade. O que eles têm? Eles têm 8 elétrons na camada de valência. O que é a camada? A última camada, né? Camada de valência, eles têm 8 elétrons. Isso dá para eles o quê? Estabilidade. Então, por isso que eles são nobres. Eles quase não conseguem se envolver com eles, porque eles já são perfeitos, são nobres. Certo? Daí... Por isso eles são chamados gases nobres, pela essa estabilidade que eles têm. Todos os outros elementos, para poder ganhar essa estabilidade, precisam se ligar a outros. E por isso existe, então... E como é que os gases nobres ganham essa estabilidade? Porque eles têm 8 elétrons na camada de valência. Todos os outros, nenhum tem. Então, para eu poder ter 8 elétrons na camada de valência, eu preciso me ligar a alguém. Então, existem alguns tipos de ligações entre esses átomos dos elementos químicos, né, que fazem com que eles consigam se estabilizar depois de unidos. Como é que são isso aí? Como é que são essas ligações? Então a primeira, ligação iônica, é aquela que, como principal característica, só acontece entre um metal e um não metal.
Sempre, moçada. Não adianta. Se tiver um não metal com não metal, já não é ligação iônica. Iônica é um metal e um não metal. Quando você faz essa distribuição, a distribuição eletrônica, você vai no finalzinho, você na camada de valência de um metal, vai ter no máximo um elétron, ou 2, ou 3. Toda vez, professor, juro por Deus. Então, você vai formar um cátion com carga mais 1, mais 2 ou mais 3. Por outro lado, quando você vai fazer do não metal, vai sempre ter, vai ter 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Só que aí no não metal, você não vai usar esses números enormes. 4, 5, 6 ou 7. Não. Você vai fazer uma continha, uma subtração do 8, que é aquilo que tem no gás nobre, para poder saber quanto é que vai dar o ânion formado. Então, por exemplo, o cara acabou lá. Eu acabei com 6 elétrons na camada de valência. Muito bem. Aí você vai contar. 8, você vai fazer a continha. 8 menos 6, 2. Beleza. Menos 2 vai ser o ânion que se formou ali. Acabei com 4 na camada de valência. Então vai, 8 menos 4, 4. Menos 4 na camada de valência. Menos 4 é o ânion formado. Entendeu? Então é desse jeito. Eu sei que a maioria... Acho que todo mundo de vocês sabe, vocês são bons pra caramba, certo? A gente já viu isso aí, tem visto bastante agora, e precisa saber bastante isso. Uma vez que a gente faz, depois eu vou mostrar o exemplo aqui, uma vez que a gente faça isso, maravilha, a gente já conseguiu ligar os dois produtos, ele será um produto estável, maravilhoso para o nosso uso. Beleza? Beleza. Ligação covalente. Gente, mesma coisa, a principal característica dele é que assim, a covalente só acontece entre dois não metais. Então essa possibilidade, um não tem, o outro também não tem, a gente vamos compartilhar, certo? Lá na ligação iônica, um tem, que é o metal, e o não metal não tem. Então eu vou doar. O metal doa e o não metal recebe. Faz essa troca e bonitinho. Agora aqui nos não metais, o que acontece? Os dois não tem. Aí eu não tenho, vamos se juntar e vamos ficar estável togetherzinho. Essa é minha, hein? Togetherzinho. Entendeu? Então é fácil. O modo de resolver isso aí, mesma coisa, faz a distribuição. No final vai dar na camada de valência 4, 5, 6 ou 7. Você vai subtrair de 8, vai achar o ânion que se forma nos dois. Faz aquela regra da caída e vai conseguir ligar os dois produtos. Além disso, a ligação covalente tem uma particularidade, que é um outro tipo de ligação, que é a ligação covalente dativa. O que é a ligação covalente dativa? É aquela quando parte da estrutura da substância se estabiliza, tá? Parte dela se estabiliza, você faz a distribuição eletrônica, vê quanto tipo de ligação, quantas ligações cada produto faz, e a camada de valência indica quantas ligações cada elemento faz. Então você faz a distribuição eletrônica, acha lá o número de ligações e faz uma ligação parcial de um átomo com o outro. Quando você faz a ligação, você consegue já estabilizar parte da molécula, e aí você consegue doar um par de elétrons, ou 2, ou 3, ou 4, sem perder. É uma coisa meio assim anormal, mas essa ligação permite isso. Tá? Vou dar um exemplinho aqui também. E a última é a ligação metálica, que é a ligação mais rock and roll do planeta, é metálica. Coisa minha, vocês sabem disso também. E essa ligação, ela é mais uma mistura do que uma ligação, né? Eu tenho um metal com outro metal, e os dois têm muito elétrons, né? Porque sempre vai sobrar elétrons, né? E como sobram muito elétrons, forma um mar de elétrons e não consegue se ligar. Então a gente tem que fazer o quê? Como é que eu faço uma liga metálica? Eu derreto, né? Eu fundo, né? Faço a fundição de um metal. Eu pego a nossa aliança, minha aliança, por exemplo, ela é de ouro 18 quilates. Quer dizer que ela é pura? Não, quer dizer que ela tem ainda no meio dela ou cobre ou prata. Como é que eu fiz isso para juntar as duas? Eu derreti o ouro, derreti a prata, juntei no formato que eu quis, depois eu deixei voltar para a temperatura normal e ela ficou durinha, e a gente nem sabe o que tem ali dentro dessa mistura. Isso é uma ligação metálica, um mar de elétrons está se formando ali. Tá? A gente não trabalha muito isso aí na ligação metálica, só basta saber que é assim que funciona. Beleza? Muito bem, então agora, olha aqui, vou dar um exemplo das ligações. Muito bem, olha aqui, ó. A primeira que eu tenho aqui é a ligação covalente.
tá? Mais simples possível. Desculpa, a ligação iônica. Eu tenho aqui o sódio, tenho aqui também o meu cloro, para a gente formar o nosso sal de cozinha, né? Faço a distribuição eletrônica, percebam. Aqui, ó, formou mais um aqui, o cátion do meu metal, que foi o sódio, e do meu cloro formou menos um, tá? Então subiu aqui, ó, mais um, menos um, pela regra da descida, ficou o NaCl, que é o meu cloreto de sódio. Muito fácil de fazer. A parte difícil é fazer a distribuição eletrônica, que a gente aprendeu agora há pouco. A ligação covalente, mesma coisa, como eu falei para vocês, ó. Faz a distribuição do oxigênio, sobrou mais 6, percebam, ó. Sobrou aqui, sobrou 6 elétrons na camada de valência, ó. Tá? Então 6 para 8, faltam 2, menos 2. E depois aqui embaixo, quem foi? Foi o bromo, que sobrou menos 1. Tá vendo? Então eu fiz a ligação aqui, ó. O cloro, o oxigênio menos 2, o bromo menos 1, desceu, ficou o nosso óxido, eu chamei ele de monóxido de dibromo, tá bom? Monóxido de bromo aqui, ó, bonitinho, feitinho, tá bom? Muito bem, eu ainda, na ligação covalente, posso pedir para vocês fazerem duas fórmulas, além dessa fórmula molecular, fazer a fórmula estrutural e a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural, ela é demonstrar essa molécula, essa fórmula molecular pela estrutura, por traços. Então a gente faz assim, olha, eu não tenho aqui BR2O, muito bem, então eu coloco aqui, olha aqui que bonitinho, olha aqui, ó, cadê? Isso, ele aí, bonitão, olha lá, BR2O. Então eu coloco eu tenho BR2, eu tenho 2 BRs e um O. O O vai no meio, que faz 2 ligações, e o BR faz uma ligação, bonitinho. Aí você pega essa estrutura que já está montada e faz a fórmula eletrônica mostrando os elétrons da ligação. Então elas estão aqui, olha que bonitinho, ó. O oxigênio no meio, do jeito que estava ali na estrutural. E os BRs das pontas. Aí eu só coloco os pontinhos que equivalem aos meus elétrons bonitinhos. Todo mundo faz isso, a gente só não completa do hidrogênio, muito bem, tá certo? Qualquer outro a gente completa com essas bolinhas aí, fazendo com que elas, como se fossem os elétrons, beleza? Aqui embaixo tem o ácido sulfúrico, olha só. O ácido sulfúrico tem essa fórmula, H2SO4. Se eu fosse fazer a ligação estrutural dessa fórmula, olha como seria. Eu ligaria, o hidrogênio só faz uma ligação, tem que ficar na extremidade. O oxigênio faz 2 ligações, fica depois do hidrogênio, né? Aí depois eu coloco o enxofre que faz 2 ligações também. Aí eu já estabilizei parte da molécula. Percebam que H2SO4, então eu tenho 4 oxigênios. Só que com 2 eu já estabilizei parte dela. Então eu já formei uma parte estável da minha molécula. Aí eu doei depois sem perder, certo? Porque eu já estabilizei parte. Então quando eu estabilizo parte, eu consigo doar sem perder mais pares de elétrons para poder completar a minha molécula. Essa doação que a gente chama de ligação covalente dativa. Beleza? Gente, era só para fazer mostrar para vocês que a gente está aqui, mostrar para vocês que a gente está com vocês sempre, tá? Tô morrendo de saudade, de verdade, né? Gostaria de estar aí com vocês na nossa aula, aprendendo química com muita alegria, né? E sempre muito amor. Tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus, dá um beijo na família aí. E precisar, vocês sabem quando vocês têm meu WhatsApp aí, qualquer coisa me chama. Tamo junto, tá bom? Saudades, fiquem com Deus. Beijão em todos. Tchau, tchau.